Olá e bem-vindos! Nesta sessão, vamos concluir a técnica de aquisição do protocolo POCUS cardíaco. Então vamos lá. O sucesso da aquisição de uma boa janela apical, ela depende da aplicação diligente de cada passo descrito durante a aquisição da imagem. Primeiro, repouse o transdutor na interseção entre o quinto espaço intercostal e a linha M clavicular esquerda. Marcador de imagem a 3 horas. Então, alinhe o transdutor em direção ao ombro direito, como se o transdutor fosse um canhão apontando para a base do coração. Desta forma, você aumenta as chances de alinhar o transdutor ao eixo longo do coração. Caso não obtenha a imagem desejada, deslize firme e lentamente o transdutor lateralmente, no mesmo espaço intercostal, angulando, melhor dizendo, basculando o probe no sentido antero-posterior do tórax. Se possível, antes de mover o transdutor lateralmente, peça ao paciente para inspirar e expirar profunda e lentamente. Este slide demonstra a posição do transdutor e a direção do feixe sonoro no paciente. Junto ao diagrama esquemático do corte obtido, vemos a aparência a ultrassom. Se possível, aumente as suas chances de adquirir esta imagem colocando um travesseiro ou um lençol enrolado nas costas do paciente, de forma a inclinar o seu corpo a 45 graus. Em paciente lateralizado, inicie a varredura a partir da linha axilar anterior esquerda, porque o coração ele também se desloca para o lado esquerdo, mais próximo da caixa torácica, igualzinho a um exame físico. E seguindo esta técnica, você vai reproduzir esta imagem obtida do ápice ventricular esquerdo, onde tivemos de cima para baixo do setor o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, separados pelo septo interventricular, as válvulas tricúspide e mitral, finalmente o átrio direito e esquerdo separados pelo septo interatrial. Por praticidade, não colocamos a imagem em posição anatômica. Sem sombra de dúvida, esta imagem é a mais difícil de todas, pois requer, de certa forma, laterização do paciente, maior colaboração dele e, às vezes, ela é só obtida com manobras respiratórias. Então, sempre que consegui-la, comemore. Este vídeo demonstra a aquisição do corte apical 4 câmaras num indivíduo em decúbito dorsal. Observe que enquanto o transdutor encontra-se mais medial à ponta do coração, ela está voltada para o indicador da imagem. E à medida que o examinador lateraliza o transdutor para a linha M clavicular, a ponta do coração agora está no vértice do setor. O objetivo aqui é deixar o septo interventricular perpendicular ao vértice do setor do monitor. O encurtamento do ápex ventricular é uma pedra no sapato de todo novato em eco, à beira-leito. Uma dica preciosa e que vai te ajudar a identificar se você está ou não encurtando o ventrículo é olhar a movimentação das paredes ventriculares. E se você observar que as paredes estão se movendo no sentido crânio-caudal durante a contração e não no eixo horizontal, você então tenha certeza que o ventrículo está encurtado. E o que pode funcionar nestes casos é mover o transdutor apenas um espaço intercostal abaixo e pedir para o paciente inspirar funda e lentamente. A janela apical 4 câmaras, onde observamos a via de saída do ventrículo direito, ela é facilmente obtida pela simples angulação do transdutor anteriormente e deve ser tentada
na suspeita de anormalidades da válvula aórtica, como suspeita de uma estenose valvar crítica ou vegetações. Em cenários onde estamos avaliando pacientes instáveis, a avaliação qualitativa da função ventricular esquerda é o standard. Porém, se você tiver alguns segundos extras na janela apical, podemos aplicar o modo M para obtermos uma estimativa da função global através da quantificação da mobilidade do anel mitral lateral. Chamamos esta medida de MAPSE, que nada mais é de um acrônimo em inglês para a mobilidade do plano anular mitral durante a sístole. MAPSE é um método aceitável na ausência de calcificação do anel mitral ou na troca valvar mitral. Obtém-se o MAPSE na janela apical 4 câmaras, ativando o cursor do modo M e alinhando-o perpendicularmente ao anel lateral da válvula mitral. Meça a partir da linha formada pelo endocárdio do anel mitral na face ventricular, a distância entre o final da diástole e o final da sístole, e o valor normal é igual ou maior a 10 milímetros. Esta imagem ilustra a quantificação da função global do ventrículo esquerdo utilizando o MAPSE. Observe que neste caso podemos apenas afirmar se a função global está preservada ou não. As mesmas considerações aplicam-se à estimativa da função do ventrículo direito. Chamamos isto de TAPSE, a quantificação da excursão do plano anular tricúspide durante a sístole. Como você já deve saber, o ventrículo direito tem uma forma de lua crescente e o seu tamanho e forma a ultrassom varia na dependência do ângulo de varredura. Para facilitar a aquisição da medida TAPSE, recomendo uma imagem dedicada do ventrículo direito, obtida pela simples angulação da sonda medialmente no plano de imagem apical. Isto otimiza a visualização da parede lateral do ventrículo direito. Bem, a técnica de aquisição prioriza focar no ventrículo direito em detrimento ao ventrículo esquerdo. Você pode até ampliar a imagem da parede lateral do ventrículo direito, reduzindo a profundidade. Depois, alinhe o cursor do modo M perpendicular ao anel lateral da válvula tricúspide. O TAPSE é medido a partir da linha formada pelo endocárdio do anel tricúspide na face ventricular, a distância entre o final diastólico e o final sistólico. Uma função normal é considerada quando o valor é maior ou igual a 17 milímetros. A diferença entre os valores normais de MAPSE e TAPSE se deve à diferença entre a configuração das fibras miocárdicas do ventrículo direito e esquerdo. No ventrículo esquerdo, as fibras se dispõem espacialmente como duas hélices retorcidas, que, quando contraídas, elas promovem um movimento de torção do ventrículo. Já as fibras da parede livre do ventrículo direito, elas são longitudinais, gerando um encurtamento crânio-caudal mais exuberante. Experimentando dificuldades com a aquisição de imagem, não se desespere. Siga de forma metódica a técnica de aquisição. Verifique se o transdutor está alinhado no eixo longitudinal do coração. E se sim, tente manobras respiratórias. Se tudo isso falhar, mude de espaço intercostal, uma acima ou uma abaixo naquela mesma linha de varredura. E se não funcionou, siga em frente. Novamente, as limitações da janela apical são as mesmas das enfrentadas durante a aquisição da janela paraesternal, com um agravante: ela é tecnicamente mais difícil. Sempre que se deparar com casos mais difíceis, peça ajuda, encaminhe o paciente para um estudo
formal. E se este vídeo te ajudou, deixe o seu like e me ajude a ajudar mais pessoas compartilhando este vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e clique no sininho para receber a notificação de novas publicações. Na próxima sessão, vamos falar sobre a avaliação da veia cava inferior.